abaixo. Hoje nós vamos ver como que um rei conseguiu ir por água abaixo. Literalmente, se afundou em suas escolhas e consequências, afundou nas decisões que fez e, infelizmente, buscou viver um caminho completamente distante de Deus. E, infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de fazer um grande reinado sobre Judá. Capítulo 15, 32 a 38, a Bíblia diz assim, olha, vamos falar deste primeiro. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nestes altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Nosso olhar se volta para o sul. Hoje falaremos deste rei muito rapidamente e do próximo, que vai ser o capítulo 16, ambos foram reis de Judá. Lembrando da divisão do reino, que sempre que tratamos de Judá, estamos falando do reino do sul, e sempre que tratarmos de Israel, falamos do reino do norte. No caso, o reino em evidência agora é Judá. Estamos falando do reino do sul, ok? Hoje falaremos apenas de Judá. Jotão é filho de Uzias, e ele começou a reinar quando estava com 27 anos de idade. Reinou por 16 anos. Ele foi corregente com seu pai, Uzias, que havia sido acometido de lepra. Lembra de Uzias? Uzias foi aquele rei que reinou um pouquinho junto com aquele outro rei, que agora me fugiu o nome, que foi levado escravo em Israel, e depois, quando ele retornou, ele foi morto, aí Uzias continuou reinando. E depois, no finalzinho, ele pegou lepra, e até morrer, o filho dele reinou com ele, porque leproso não podia ter acesso às pessoas, ele ficava recluso. Então, o filho dele, Jotão, reinou também por um período enquanto seu pai estava vivo, porém leproso. Jotão, ele foi um bom rei, e é muito bom a gente ler o texto, como a gente leu aqui, e encontrar uma coisa aqui diferente dos outros, porque geralmente a gente lê assim, e este rei fez tudo que desagrada a Deus, e seguiu o exemplo de Jeroboão. E este rei fez tudo que desagrada a Deus. Não, nesse momento a gente olha para a figura de Jotão e a gente lê de uma forma muito especial que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que coisa boa, irmãos, a gente poder ler o texto e saber que Jotão fez o que agrada a Deus. Ele só não destruiu os altares espalhados por Judá, que Deus sempre criticou e julgou, porque não havia outro lugar para adorá-lo, senão apenas no templo de Jerusalém, onde estava ali a presença de Deus, e mesmo assim Judá havia outros altares espalhados pela cidade, pelo reino, e ele apenas não destruiu esses altares. Mas hoje nós não vamos falar muito sobre Jotão, eu queria apenas que você se fixasse nisso. Ele foi um bom rei, ok? Um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque quando a gente estudar crônicas, a gente vai falar um pouco mais sobre Jotão, e você vai entender melhor a história dele quando a gente estiver estudando o livro dos crônicas, os livros dos crônicas. Bom, hoje o nosso foco se voltará para o rei Acás, que conforme a gente já leu no finalzinho do capítulo 15, Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, e Acás
seu filho reinou em seu lugar. E hoje, ao olhar para a história de Acais, eu quero te apresentar 4 passos que levam uma vida à decadência. 4 passos que levam uma vida a desmoronar. 4 passos de uma vida que é levada por água abaixo. Acais, ele literalmente tomou todas as decisões erradas na vida. E ao ouvir esses 4 passos, eu gostaria que você não fizesse conforme ele. É uma lição ao contrário hoje, né? Porque geralmente a gente fala assim, faça isso. Mas hoje é assim, não faça isso. 4 passos que você não deve imitar. 4 passos que você não deve fazer para que a sua vida não vá por água abaixo. Segundo Reis, de 1 a 4. Vamos lá, vamos começar a leitura então do capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Para um pouquinho aí, irmãos. De novo, nosso olhar está para onde? Para o norte ou para o sul? Para o sul. Então nós estamos falando do reino de Judá. Nós estamos falando de Jerusalém. Nós estamos falando do lugar onde tinha o templo do Senhor. Nós não estamos falando de Samaria. Estamos falando de Jerusalém. Agora nós estamos falando de um rei, queridos, que fez atrocidades. Conforme lemos já nesses 4 primeiros versículos, ele chegou a ser tão ruim que ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a deuses estranhos. Acais, ele fez tudo o que desagrada a Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção? Acais era filho do rei Jotão, que, como lemos, foi um rei reto. Presta atenção. Acais está aqui no meio, ó. Ele é filho de Jotão, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Acais é pai do rei Ezequias, que também foi um grande rei e um rei que fez as coisas segundo o coração de Deus. Acais está no meio. Ele era filho de um bom rei e pai de um bom rei, mas ele foi péssimo rei. Acais não deu ouvido e não aprendeu com seu pai e com seus pais, porque Acais tinha ali em Judá o exemplo de Davi. Lembra, gente, do exemplo, do padrão de bom rei e de mau rei? Quando a gente olha para o norte, geralmente a gente lê que o rei seguiu o padrão de Jeroboão, porque Jeroboão é o padrão negativo do rei. Mas quando eu olho para o sul, a gente precisa entender que no sul, o exemplo a ser seguido geralmente era de Davi. Ou seja, Acais, ele tinha condições, ele teve condições, ele aprendeu, ele leu, ele conheceu as histórias de Davi, até a sua descendência, até o momento que ele estava reinando. Ele viu as coisas boas que o seu pai fez, ele aprendeu com o seu pai a respeito do que é ser reto e o que é fazer o que agrada a Deus, mas ele mesmo não fez. Ele mesmo não fez aquilo que Deus se agradava. Queridos, ele chegou a sacrificar o seu filho a Baal ou a Moloque. Você está entendendo o que é isso? A prática de matar crianças em sacrifício ou de qualquer situação era completamente proibida pela lei de Moisés. Os judeus jamais pensariam em uma atitude como essa, e o rei, o representante do povo, fez isso. Ele levou o seu filho para ser sacrificado a um Deus estranho.
Ele seguiu os caminhos dos reis de Israel. Ele seguiu os caminhos do rei de Jeroboão. Ele fez tudo o que desagrada a Deus. Sabe qual que é o primeiro passo para uma vida decadente? É renunciar o exemplo piedoso dos anciãos. Primeiro passo para uma vida de água por água abaixo é renunciar o exemplo dos anciãos, o exemplo dos anciãos piedosos. Perceba, Acais, ele teve diante dele um pai reto, um pai íntegro, um pai que fez o que agradava a Deus, não apenas o seu pai, mas ele tinha ali diante dele uma geração que buscava agradar o Senhor. Ele tinha diante dele uma geração que vinha de Davi. Davi era um ancião a ser imitado, Davi era um homem a ser imitado, Davi era um homem a ser copiado. Se ele entendesse isso, ele faria diferente. Mas Acais renunciou o exemplo piedoso daqueles que vieram antes dele. O primeiro passo, queridos, para uma vida terrível, para uma vida decadente, é fechar os olhos e renunciar o exemplo daqueles que vieram antes de nós e fizeram o que era certo. É fechar os olhos para aqueles que estão ao nosso lado, que são mais maduros na fé. O primeiro passo para uma decadência é não aprender com aqueles que estão conosco na igreja, que estão um passo à frente de nós na fé. É não sentar ao lado de alguém que já viveu experiências muito mais que eu com Cristo e que pode me ensinar. Isso é o primeiro passo da decadência. É quando eu começo a andar apenas com iguais, quando eu vivo na minha bolha, e quando eu vivo na minha bolha, eu só caminho com quem pensa igual a mim, e eu não consigo abrir isso para aprender com outros, e eu entro em decadência. Mas eu preciso ouvir o conselho daqueles que estão caminhando com Cristo. Eu preciso ouvir o conselho daqueles que são anciãos na fé, aqueles que já estão um passo à frente de mim. Eu preciso parar para ouvi-los. Então, querido, uma vida por água abaixo começa quando eu tapo os ouvidos para aqueles que já estão um passo à frente de mim na fé. Acais renunciou o exemplo do seu pai piedoso, renunciou o exemplo dos anciãos piedosos e apenas quis fazer o que ele tinha na cabeça, sem se importar com a opinião daqueles que já estavam um passo à frente dele com relação à fé. Primeiro passo para uma vida decadente: renuncie o exemplo dos anciãos piedosos. E o texto continua, vamos lá, 5-9. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou seu servo e seu filho, venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, e mandou de presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou o Rezim, que era o rei da Síria. Confunde um pouco, né? Síria, Assíria, Síria, Assíria. Mas você tem que ficar ligado na leitura. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Peca era o rei de Israel. Então, de novo, Judá, Israel. Judá é o rei Acás. Mas lá em Israel está reinando o Peca. Peca se une ao rei da Síria, com S no início. O rei da Síria se chama Rezim. Eles se unem e fazem uma aliança, principalmente contra a Assíria, com A. Beleza? Então vou tentar explicar melhor isso aqui. Quando eles fazem essa aliança, eles chamam Acás e falam: Acás, junta com a gente e vamos lutar contra a Assíria, porque era o império que estava dominando naquele tempo. Só que Acás não quis, porque Acás, ele tinha um desejo muito forte, latente, de
de caminhar com o rei da Assíria. Ele queria fazer uma aliança com o rei da Assíria. O que ele fez? Ele falou, não vou lutar com vocês. Aí o que os dois fizeram? O rei de Israel e da Síria, com S, lutaram contra Judá. Para quê? Para que de alguma forma tentar tirar Acais do trono, para entrar um outro rei e de repente eles fazem uma aliança para lutar contra a Assíria. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque Deus protegeu Judá e Jerusalém e Acais, mesmo sem ele merecer. Pastor, por que Deus protegeu Acais? Pela promessa que ele havia feito a Davi. Porque o reino do sul viria na descendência de Davi. E se Acais morresse naquele momento, não haveria um descendente para dar continuidade. Então Deus protege, não por causa de Acais, mas por causa de Davi, por causa da promessa dele, por causa daquilo que ele havia feito de aliança com o seu povo. Porém, Acais, quando percebeu que eles estavam lutando contra ele, e aí, gente, é porque assim, quando a gente começa a falar de Judá, tem muita coisa nos Crônicas, mas eu não quero trazer todo o contexto de Crônicas antes de a gente chegar lá. Só para você ter uma ideia rápida, Judá lutou contra Israel, Israel lutou contra Judá, levaram alguns judeus escravos, teve uma confusão danada nesse momento da história, só para você entender um pouco da história. Porém, Acais não foi morto. Aí o que Acais faz? Perceba, ele deveria fazer o quê? Dobrar o joelhinho dele, ir para o templo e falar, Senhor, me ajuda. Não. Sabe o que ele faz? Ele vai até o rei da Assíria e fala, Senhor, me ajuda. Eu sou seu servo, eu sou seu filho, me ajuda. Me ajuda a lutar contra Israel e contra a Síria. Só que não existe esse negócio de favor. Já ouviu aquela frase que ninguém dá nada para os outros de graça? Já viu? E é verdade, né? Às vezes dá, mas geralmente tem uma intenção por trás. Mas o que acontece? O rei da Assíria, ele não ia lutar de graça. O que o rei de Judá tinha que fazer? Ele pegou, presta atenção, ele foi lá no templo de Jerusalém, no templo de Deus, e pegou todas as ofertas que o povo levava para Deus, pegou o ouro e a prata que estava lá, levou para o rei da Assíria, junto com outros tesouros que estavam no seu palácio, para pedir ajuda para o rei da Assíria. Ou seja, ele pegou o que era de Deus, para dar um rei, para que este rei o ajudasse a lutar contra o inimigo. Este rei topou, lógico, era grana envolvida, pegou o dinheiro para ele, foi lá e lutou contra Damasco, contra a Síria, com S. Venceu, matou o rei e tomou o lugar ali para ele, porque a Assíria estava invadindo tudo naquele tempo, ele era o império maior naquele momento. O que a gente vê aqui, queridos? A gente vê um rei de Judá pedindo ajuda para um rei ímpio, iníquo, idólatra, completamente distante do Senhor nosso Deus. Judá tinha o templo, a lei e o sacerdócio, mas não tinha o Senhor. Acais deveria confiar em Deus, mas preferiu confiar no rei da Assíria. Sabe qual é o segundo passo para ter uma vida decadente, uma vida por água abaixo? Ter a presunção de achar que você não precisa de Deus. É o passo para ir com a sua vida por água abaixo. Achar que você não precisa de Deus. E, queridos, em geral, este passo não é expresso em palavras, porque dificilmente, ou muito raramente, alguém que está na igreja como nós, alguém que está frequentando, alguém que está buscando de alguma maneira, alguém que faz parte de uma membresia, alguém que de alguma forma foi ensinado, mesmo que quando criança, nos caminhos do Senhor, dificilmente alguém assim vai falar com as suas palavras assim, Deus não existe. Dificilmente alguém que foi criado na igreja, mesmo que esteja afastado dela, dificilmente, acontece, mas dificilmente, alguém vai dizer assim, eu não preciso de Deus. Deus não existe, Deus não tem poder. Não, dificilmente alguém vai falar isso, pelo mínimo de temor que ele tem. Porque tem um temorzinho, lá no fundo tem.
Então, dificilmente alguém falará isso, mas às vezes não fala com as suas palavras, mas diz a mesma coisa com as suas ações. Então, geralmente, querido, esse passo aqui, ele não é expresso em palavras, ele é expresso em atitudes. É quando nós tentamos resolver tudo do nosso jeito, sem o conselho bíblico. É quando nós investimos tudo que temos e tudo que somos em todas as coisas, menos no reino de Deus. Perceba que o rei pegou os tesouros da casa do Senhor e investiu em um rei impiedoso. São características claras de alguém que confia mais em qualquer outra coisa menor que Deus. É quando você e eu pegamos as nossas forças, pegamos as nossas esperanças, pegamos os nossos bens, pegamos a nossa família e confiamos tudo isso a qualquer coisa menor que Deus. Mas pastor, a gente não faz isso. Faz quando a gente ama mais o trabalho, quando a gente ama mais o dinheiro, quando a gente ama mais o lazer, quando a gente ama mais as coisas, quando a gente ama mais algumas pessoas, quando a gente coloca o nosso esforço em fazer qualquer coisa para mim mesmo e não para Deus. A gente faz. Aliás, a gente está fazendo o tempo todo. Então, o que a gente precisa aprender aqui, queridos, é que o passo para ter uma vida por água abaixo é ter a presunção de dizer, com sua atitude, que você e eu não precisamos de Deus. Que nós podemos resolver as coisas sozinhos. Presta atenção e olha ao seu redor e você achará muitas pessoas que estão afastadas da igreja e estão tentando resolver os seus problemas sozinhos. Sim ou não? A resposta está aí. Membros da igreja estão arrolados lá no hall. Vêm à igreja a cada 3 meses para não serem desligados para abandono. Porque tem temor. O mínimo de temor, mas tem. Mas com a sua atitude está dizendo, eu não preciso de Deus. Porque quando eu não venho à igreja todos os domingos, quando eu não participo dos pequenos grupos, quando eu não venho ao culto de quarta-feira, quando eu não participo do culto de oração, quando eu não estou envolvido com a escola bíblica dominical, quando eu não me envolvo naquilo que Deus está promovendo através da igreja dele, eu estou dizendo, eu não preciso do Senhor, Deus. Eu posso fazer do meu jeito. Eu posso fazer a minha maneira. E é triste. É triste porque muitos dos que teriam que ouvir isso, não ouvirão porque as cadeiras estão vazias. Então, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de passar essa palavra para frente. Nós temos esse compromisso com Deus. Porque Deus não fala apenas através daqui, mas Ele fala também através de nós. Para que o povo saiba que ter a presunção de achar que não precisamos de Deus é o segundo passo para a desgraça. Está comigo? Faz sentido? 2 Reis 16, de 10 a 18, vamos continuar o texto. Então o rei Acais foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou um sacerdote Urias, o modelo do altar. Presta atenção no que ele está fazendo, hein? E a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acais viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar. Aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze, que estava diante do Senhor, ele tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acais também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo, use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de cereais e as suas libações.
Tanto o sangue, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios, você deve aspergir nele. Mas o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acais lhe havia ordenado. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Síria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso do sábado, que tinha sido construída no templo e entrada real pelo lado de fora. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui. Talvez na leitura total, e a gente está lendo um pouco mais rápido, não tenha ficado claro para vocês o que está acontecendo aqui. Eu vou explicar. Acais, o rei de Judá, passou a ser o grande bajudador do rei da Síria. Foi lá encontrar-se com o rei Tiglat-Pileser em Damasco. Pode até parecer uma reunião de aliados. Sabe, reunião de aliados de povos, de reinos. Um rei foi se encontrar com outro, mas não é. O que está acontecendo aqui é uma reunião de um rei contra um servo. Porque o rei Acais não é um aliado do rei da Síria, ele é um servo dele. Lembra quando ele se referiu ao rei? Sou seu servo. Então o que está acontecendo aqui não é um rei fazendo uma aliança com outro, é um rei servindo ao outro. Tornou-se servo dele. Quando Acais chegou lá em Damasco, encontrou-se com o rei da Assíria, ele viu diante dele o altar da Assíria. E ele olhou para aquele altar e falou assim: eu quero um altar desse. Olha ele, eu vou mudar o altar que Deus mandou fazer para o templo. Lembra quando a gente estudou sobre o templo, com as imagens, tudo? Eu vou mudar aquele altar que Deus mandou fazer, porque Deus não sabe de nada. Eu vou tirar aquele altar nas medidas que Deus fez, e eu vou construir um altar do meu jeito. Aí ele mandou um WhatsApp para o sacerdote Urias, mandou as fotos, né? Falou para ele: cara, tu tem que fazer um altar desse aí para mim. E ele ficou em Damasco. Brincadeiras à parte, né? Houve essa troca de informação sem que o rei voltasse para Jerusalém, tá? O que acontece? Quando ele volta de Jerusalém, o sacerdote já tinha feito o altar do jeito que ele pediu. Aí ele pega aquele altar que ele imitou da Assíria, que ele copiou da Assíria, coloca no lugar do altar que Deus fez, e faz os sacrifícios de Deus, como se fosse para Deus, no altar da Assíria, que ele mandou construir. Está entendendo, irmãos? Antes de a gente entrar na lição principal, abre um parênteses aqui, muito próximo daquilo que a gente conversou antes, sobre aquela história da teologia, que a gente precisa ficar ligado. Presta atenção numa coisa aqui que eu não coloquei como lição, mas me veio em mente agora. O rei mandou Urias, que era o sacerdote, fazer algo que não estava de acordo com a palavra de Deus. O sacerdote fez. Presta atenção. Nem tudo que se ouve de um líder, apenas porque ele está na posição de líder, você deve fazer. Antes, você deve pesquisar e procurar na palavra de Deus se isso é verdade. Pegou? Porque Urias não é inocente, ele também é culpado. Não adianta você falar assim: ah, pastor, mas tem tanta gente inocente nas igrejas aí, que estão sendo enganadas pelos líderes. Tadinho deles. Tadinho não. Tadinho não. Aqui, ó. Está aqui a palavra. Eles não são inocentes, eles também são cúmplices e culpados pela teologia errônea que estão seguindo. Porque a Bíblia está aqui para ser ouvida, aprendida e cumprida. Amém? Fecha parênteses. Volta para o rei Acais. Aí o que o Acais faz? Ele estava tão perdido, mas tão perdido, que ele copiou um altar pagão e colocou lá no pátio do templo de Jerusalém.
tirou o altar que Deus havia mandado fazer, não apenas o altar, mas outras coisas, outros móveis, uma pia, os povos que seguravam as bacias para a preparação do sacrifício. Ele arrancou aquilo tudo, e ele começou a tirar aquilo tudo, ele começou a fazer do jeito dele. Por quê, pastor? Porque é o terceiro passo da desgraça. Sabe qual que é? É copiar a prática do mundo e abandonar a adoração a Deus. Queridos, isso é uma sequência de coisas. Eu abandono o conselho dos anciãos piedosos, aí eu caio. Aí eu tenho a presunção de dizer que eu não preciso de Deus, aí eu caio. Agora, porque eu já sei das coisas, eu não preciso de Deus, então eu vou fazer o quê? Uma cópia daquilo que me agrada. Aí eu olho para o mundo e eu começo a copiar e fazer aquilo que o mundo me apresenta e aquilo que me agrada. E ao trazer a cópia das coisas do mundo para dentro da minha vida, eu abandono a adoração a Deus. Porque ainda que eu esteja aqui, cantando ao Senhor, domingo após domingo, mas estou copiando a prática do mundo, fazendo o que o mundo me oferece, buscando fazer aquilo que o meu coração quer, e não aquilo que Deus quer, na presunção de achar que eu não preciso de Deus, não ouvir e não dar ouvidos para aqueles que são mais experientes que eu, porque eu não estou interessado no conselho deles. Eu não quero saber da teologia bíblica, eu quero saber da teologia que me agrada, eu quero fazer da Bíblia um self-service, eu vou pegar dela o que me interessa, e o que não interessa eu não estou nem aí. Isso não é adoração a Deus. E tem muita gente que está na igreja fingindo adorar a Deus, mas não está. Até porque a adoração é vida com Deus. Adoração não é música. Adoração não é louvor. Música e louvor fazem parte da adoração, que é muito mais complexa. A adoração é estilo de vida. A adoração é o que você faz no escuro. A adoração é o que você é quando ninguém te vê. A adoração diz muito mais com relação ao caráter que a reputação. Isso é adoração. Está entendendo? Qual que é o passo então para cair mais e mais? É trazer para a minha vida a prática do mundo. E aí eu uso aquelas frases diabólicas do não tem nada a ver, todo mundo está fazendo, o que tem, eu quero ser feliz, eu mereço, e eu vou usando essas frases, e eu vou me aponderando da prática mundana para a minha vida, a ponto de não mais adorar a Deus. Agora eu adoro a mim mesmo, porque o que eu busco não é agradar a Deus, é agradar a mim mesmo. E se a adoração é querer agradar a alguém, eu estou adorando a mim mesmo. E agora eu sou um idólatra do meu próprio coração. Sou um auto-idólatra. Terceiro passo, por água abaixo. Aí o texto continua fechando, dizendo assim, 19 e 20, que é o final do capítulo 16. Quanto aos demais atos de Acais e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acais morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Resultado de uma vida por água abaixo? Acais morreu. Pastor, mas todo mundo morre. Mas ao morrer, Acais não foi sepultado no túmulo dos reis de Judá. Ele foi sepultado na cidade de Davi, conforme está escrito, mas em Crônicas nos diz que ele não foi para o mesmo sepulcro dos reis. Ele foi colocado em outro, porque ele não era digno de ser colocado no mesmo lugar dos reis de Judá. Sabe por quê? Porque o quarto passo para a desgraça é chegar ao fundo do poço e não ter mais oportunidade de arrependimento. Esse aí é o último estágio.
Acais chegou no fundo do poço. E por mais que todos morram, você vai me dizer, pastor, mas todo mundo morre. Sim, mas ele morreu sem ter oportunidade de se arrepender. E a morte para ele mostrou, mesmo depois dela, que ele não sepultar no lugar dos reis, era uma vergonha. E era uma forma de dizer assim para o povo, ó, este aí não era servo de Deus, porque se ele fosse servo de Deus, ele estaria ali. Era isso. Porque quando um servo de Deus morreu, chamado Eliseu, e foi sepultado, até o corpo que foi lançado encostou nele e ressuscitou. Você lembra disso? Essa é a diferença. A diferença é que quando um serve a Deus de verdade, a morte dele continua pregando sobre Deus. E o que não serve, a morte dele continua pregando, falando que ele não serve a Deus. Por isso ele não foi sepultado junto aos reis de Judá. Que tristeza, irmãos. Um rei que tinha um pai reto, íntegro, e teve um filho reto e íntegro, mas ele mesmo não agradou a Deus e jogou sua vida por água abaixo. Eu quero recapitular com você, e eu vou finalizar hoje com esses 4 passos. Eu não vou entrar no capítulo 17, porque não vai dar tempo, e o capítulo 17 é fundamental para você entender o que acontece com Israel, quando a Síria invade Israel. Não perca o próximo capítulo, semana que vem. Então não dá para entrar hoje, nós temos só 15 minutos. Por isso eu quero fechar aqui agora com você. Eu vou só recapitular contigo os 4 passos de uma vida decadente, uma vida que vai para a água abaixo. Primeiro, renunciar o exemplo piedoso dos anciãos. Quando eu fecho os meus ouvidos para aquilo que os mais velhos, na fé, podem me ensinar. Por que na fé? Porque talvez ele seja mais novo que você em idade, mas ele é mais experiente que você na fé. Quantas vezes eu faço visita, às vezes, a algumas pessoas mais idosas, e elas me chamam de Senhor. Eu falo assim, por favor, fica à vontade. Aí, geralmente eu ouço aquela frase, você tem idade para ser meu filho, e é bom ouvir isso, né? Está passando essa fase, né? Daqui a pouco eu não vou falar mais isso, mas ainda é bom, né? E elas falam assim, pastor, mas não tem como não te chamar de Senhor, porque você é meu pastor. Isso não é, sobre mim, é sobre a pessoa. É sobre como aquela pessoa consegue reconhecer a autoridade de Deus na vida de alguém, mesmo que ela seja mais nova em idade. Então, entenda que ancião não é o velho só de cabelo branco, porque este, com certeza, e geralmente os que estão na igreja são mesmo os mais experientes, mas nem sempre, só lembre-se de sair da sua bolha, saia da sua bolha, não caminhe apenas com iguais. Eu preguei, uma vez eu dei uma aula para os adolescentes, os jovens, e uma pena que nesse dia só tinha uns 3 jovens na sala de aula da EBD, e eu falei sobre isso. Falei, cara, você tem que ouvir e aprender com os mais velhos, porque vocês vivem numa bolha, vocês se esquecem que tem outras vidas aí, vocês vão aprender com elas. Então o primeiro passo de alguém que está indo com a vida por água abaixo é renunciar o exemplo piedoso dos anciãos da fé. Segundo passo é ter a presunção de achar que você não precisa de Deus. Acais sabia de tudo sobre Deus e sobre quem eram seus pais e sobre Davi, mas ele não quis, não aprendeu e não confiou no Senhor. Ele preferiu confiar num rei, ele confiar num outro homem, que confiar no próprio Deus. É o segundo passo. É quando nós não ouvimos mais pessoas mais maduras, nós também começamos a achar que sozinhos nós podemos resolver todas as coisas. Na prática, é quando trocamos a dependência do Criador pela dependência da criatura. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Deixar de depender daquele que me criou para depender de alguém que foi criado, assim como eu. Então aprenda a depender de Deus. Invista tempo e tudo que você tem na presença de Deus. Terceiro passo, quando a gente está em decadência, é copiar a prática do mundo e abandonar a adoração a Deus. Depois de não ouvir os maduros e de não acreditar mais que precisamos em Deus,
passamos a copiar o mundo e trazer para a nossa vida toda a prática que o mundo me oferece. Trocamos a adoração a Deus pela satisfação do meu ego, porque a prática pecaminosa é bonita, atrativa, fácil e muito prática. É bom, para a carne é bom, a carne se alegra em entrar pelo pecado, porque é atrativo, é bonito, é prazeroso, mas desagrada a Deus. Com isso, a gente passa a abandonar a adoração para viver apenas conforme a prática do mundo. E por fim, o último passo de alguém que está indo por água abaixo é literalmente chegar ao fundo do poço e não ter mais oportunidades de arrependimento. Queridos, é muito triste quando chega aqui. É muito triste quando você conversa com algumas pessoas, as pessoas elas estão tão fechadas para o Evangelho, tão fechadas, que infelizmente você não consegue nem conversar com elas. E elas estão literalmente no fundo do poço, entregues aos seus próprios pecados, sem oportunidade de arrependimento, não porque Deus não quer dar, mas é porque ela se fechou. Aí eu leio Romanos 1, 28 a 32 e faz muito sentido. Olha só o que diz o texto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis da morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Veja, querido, isso é o fundo do poço. Romanos 1, 28 a 32. É o fundo do poço. É quando Deus entrega o homem às suas próprias mazelas. E fala, é isso que você quer? Então tá, toma. É o fundo do poço. E aí eles estão envolvidos em todos os males, desobediência, insensatos, desleais, sem misericórdia, perversidade, avareza, maldade. Diz o texto que eles até sabem da sentença de Deus para aqueles que praticam essas coisas, mas eles não mudam. Sabe por quê? Porque eles estão entregues aos seus próprios corações. Terrível, irmãos. Triste. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, haverá pessoas próximas a nós que jamais abrirão seus olhos para o arrependimento, porque estão entregues aos seus pecados. É triste dizer, mas é a verdade. Acais chegou a esse ponto, morreu, sequer foi sepultado com seus pais, não teve chance de se arrepender, não teve oportunidade para mudar, não porque Deus não deu, mas é porque ele não quis, porque ele entrou por água abaixo e não teve como voltar atrás. A pior coisa que pode nos acontecer é quando Deus nos entregar ao nosso próprio modo reprovável de viver. Que nós jamais cheguemos a esse passo. Amém? Feche seus olhos. Fujamos desses 4 passos, porque eles são terríveis e destrutivos. Feche seus olhos. Ora ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Sem máscaras, sem invenções, sem ideologias, tentando levar para um lado ou para o outro, sem segregação, apenas a Tua palavra, lida, explicada e aplicada. Que a gente continue assim, Deus. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor me dê condições de ser fiel à Tua palavra até o fim da minha vida. Por favor, Deus. Porque eu entendo que o ministério de sucesso não é aquele que carrega mais pessoas, mas é aquele que carrega a Tua palavra até o fim. Ajuda-nos, Deus, a entender isso. Obrigado pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pelos ensinos. E ajude-nos a não cair nesses passos.
porque esse exemplo negativo de Acais fique como um exemplo do que não fazer, para que possamos, Deus, caminhar ao seu lado de uma forma tão especial, a fim de que consigamos viver uma vida reta, íntegra, de adoração ao Senhor. Ajude-nos, porque não será fácil, não é fácil, e sabemos que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil, que a Tua palavra nos garante isso. Quanto mais perto do fim chegarmos, piores serão as coisas, mas ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Não permita, Deus, que a gente chegue ao fundo do poço, e se, ó Deus, há ainda alguém entre nós, aqui, ou conhecidos nossos, familiares nossos, amigos nossos, vizinhos, que porventura estejam, Deus, nesses passos, Pai, por favor, ajuda-nos a sermos agentes da pregação do Teu Evangelho a estas pessoas, para que com palavras sábias e com a autoridade do Teu Espírito, possamos mostrar a elas a Tua verdade, e que elas não se fechem ao ponto de não enxergarem que precisam de arrepender-se e de transformação. Por favor, Deus, por favor, eu te peço, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, no nome de Jesus, amém, Senhor. Ok? Então, estamos encerrando o culto dessa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e domingo estaremos aqui, sábado estaremos aqui, que Deus assim use as nossas vidas, amém, queridos? Apenas vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, Senhor, com o Teu povo reunido aqui neste lugar, agora e para todos sempre, amém, Senhor. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Estamos encerrando o culto dessa noite. Vamos com Deus.